Então, a homoterapia moderna, né, desenvolveu-se baseado no preceito racional de transfundir somente o componente que o paciente necessita, baseado na avaliação clínica ou laboratorial, não havendo indicação então do sangue total. Então, ele acaba tendo o sangue fracionado. A maioria das padronizações de indicação de hemocomponentes está baseada então nas evidências determinada através de análise de grupos de pacientes, nunca devendo ser empírico, baseado somente na experiência do profissional médico envolvido. Então sempre tem que ter uma base de literatura. As indicações básicas para transfusão são restaurar ou manter a capacidade do transporte de oxigênio, do volume sanguíneo e da homeostasia. Então, deve-se ressaltar que as condições clínicas do paciente, não somente os resultados laboratoriais, são os fatores determinantes e importantes na necessidade da transfusão sanguínea. Sabemos também que, apesar de todos os cuidados, o procedimento transfuncional ainda apresenta risco, né? Tanto na questão de doenças infecciosas, como a imunossupressão e a aloimunização. Deve ser realizado somente quando existe indicação precisa e nenhuma outra opção terapêutica. Como o procedimento transfusional apresenta risco potencial, a decisão deve ser compartilhada então pela equipe médica com o paciente e seus familiares. Se esses não tiverem condições de entendimento, os riscos devem ser discutidos e todas as dúvidas devem ser esclarecidas. Em situações relacionadas com as crenças religiosas, existem então orientações específicas que devem ser discutidas com o médico homeoterapeuta do serviço. Então, princípios que devem ser considerados pelo médico antes da decisão de transfundir o paciente. Então, a indicação de transfusão ela deve ser feita exclusivamente por médico, né, baseado principalmente em critérios clínicos. A indicação de transfusão poderá ser obtida de análise por médico de serviço de homeoterapia. Toda transfusão saber que pode trazer algum risco, seja imediato ou tardio. Os benefícios da transfusão devem superar sempre os riscos. As considerações gerais sobre a transfusão, né, a requisição do produto, então, deve ser preenchida de forma mais completa possível, prescrita e assinada pelo médico, registrar em prontuário do paciente também essa indicação, né, não registrar que não existe contraindicação absoluta a transfusão em pacientes com febre. Você pode transfundir paciente tendo febre. Importante diminuir a febre, claro, antes da transfusão, porque o surgimento da febre ela pode ser um sinal de hemólise, e isso pode ficar confundido, ou de outro tipo de reação transfuncional. É rara, então, a necessidade de aquecer um produto hemoterápico antes de transfundir. Quando é indicado esse aquecimento, deve ser feito de forma controlada, com aquecedores dotados então, de termômetro, alarme sonoro, e ainda estar sob monitoramento. Nenhuma transfusão então, deve exceder o período de infusão de 4 horas. Transfusão, 4 horas. Quando este período for ultrapassado, a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada. Então, por segurança, o sangue corre em 4 horas. Não deve ser adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido. As hemácias podem ser transfundidas em acesso venoso compartilhado, apenas com soro fisiológico. É desnecessário diluir então o concentrado de hemácia antes da infusão. O hematócrito do concentrado de hemácia ele permite geralmente um bom fluxo de infusão. Todo o produto, então, hemoterápico, ele deve ser transfundido num equipo capaz de reter com filtro, né? Um equipo com filtro, e esse filtro tem que ser capacitado para reter os coágulos e agregados. Finalmente, qualquer orientação quanto à condução para a transfusão de determinados componentes, através da determinação de critérios, deve-se seguir, protocolos. Os guias de utilização nem sempre levam em consideração variações e características individuais dos pacientes, portanto, essa orientação não deve ter a intenção de suplantar a avaliação criteriosa e individualizada do profissional médico
envolvido com o tratamento do paciente, que leva em consideração situações clínicas particulares ou especiais. Porém, deve servir como orientação, né? Uma orientação base do processo de decisão. Essa seria a primeira introdução, como uma ideia da hemotransfusão